Gente. Tem muita coisa para lembrar nessas horas. Em 3 plataformas. O nosso projeto agora no mês de junho é voltado para falar quem eu sou quando amo. E é um mês onde a gente fala sobre amor ao outro, onde é o mês dos apaixonados, né? A gente está querendo uma pausa para você olhar para você mesmo, para o amor próprio que você tem na sua ser amada. É sobre merecimento. Como é que a gente consegue transformar as nossas crenças limitantes sobre o amor em merecimento? Você se sente uma pessoa, você acha que é uma pessoa merecedora? Pelos teus pais, pelos teus tios, pelos teus irmãos. Que amor você conheceu lá na infância? Esse mesmo amor aí que você conheceu lá na infância, isso que a gente vai conversar na nossa terceira. Estou ao vivo aqui em outras plataformas, contando. Pronto. Plataforma. Às vezes eu nem sei se eu posso dizer o nome da plataforma, porque às vezes a gente é bloqueado. Mas, para quem não me conhece, trazer clareza, trazer consciência sobre o nosso momento atual de vida, para que isso nos direcione a uma consciência. Seja bem-vinda, querida. E hoje a gente vai usar um desses pilares que é tão importante, que é os pilares do relacionamento. Muitas vezes a gente esquece encontrar alguém especial, alguém que nos traga segurança, conforto, que cuide da gente. Então a gente está numa realidade social, cultural, onde o relacionamento tem se tornado cada vez mais desafiador para nós. Não porque seja difícil se relacionar, é trabalhoso, mas não é difícil. Mas porque antigamente nossos pais passavam mais tempo se relacionando com outras pessoas, eram casamentos duradouros. Vocês concordam comigo? Aí tem quantas pesquisas, qual é o segredo? Porque a gente vivamente, saudavelmente, merecimento. E aí eu quero te convidar em outras plataformas. A gente vai falar uma coisa bem bacana hoje sobre... Eu sou Luciana, mentora, terapeuta, adoro falar sobre transformação de vida e carreira. Então hoje a gente vai falar, você se acredita? Uma coisa é acreditar. Então eu acho que sou amada, eu me sinto amada, eu acho que mereço ser amada, porque eu me cuido, porque eu tenho minha autoestima lá em cima. Inclusive isso é uma grande armadilha do amor próprio. Às vezes estamos fortalecendo a nossa autoestima, mas no seu interior, ela não se acha merecedora de estar dentro de um relacionamento. O nosso foco aqui vai ser relacionamento. Então, quantas vezes a gente se depara, hoje é muito comum a gente ver relatos, narrativas de mulheres da carreira e depois se arrependeram porque não constituíram um relacionamento, porque não constituíram uma família. Claro que isso é uma escolha individual de cara de fato no tipo de relacionamento que merecemos, no tipo de situação, de conforto, de segurança, de verdade que você merece ser amada. Coloca aí pra mim, sim ou não, nos comentários. Eu passei muitos anos achando que eu me amava. Eu vou ser sincera mesmo, porque a minha estabilidade financeira. Mas quando eu olhava para os meus relacionamentos, eu dizia, eu não me sinto amada. E isso não tem nada a ver com que a gente realmente sabe que está se amando. Às vezes a gente diz, o outro tem que me fazer feliz, o outro tem que me fazer me sentir amada. Mas não é destruímos de que a nossa felicidade está no outro. Olá, Romário, boa noite. Então a gente às vezes se perde, né, dentro dessa noção de merecimento. Saúde impecável, uma beleza, né? Mas de alguma forma ou de outra, há uma parte da minha vida. Boa noite, Francisco. É o Fábio, tudo bom? Uma parte da minha vida reflete que de fato eu não me amo verdadeiramente, porque as minhas escolhas são contrárias. Sabe quando você tem uma escolha profissional bem estabilizada, mas na sua uma parceira que não te entrega segurança emocional? Estou bem, obrigada, graças a Deus. Estamos aqui, né, construindo uma comunidade bacana, voltada para fortalecimento emocional na nossa vida e na nossa carreira. Seja bem-vindo.
Eu tô aqui dando tá estruturada. E a outra nem tanto assim. Não que a gente vá falar sobre perfeição. Todas as áreas da nossa vida tem que estar estabilizada. Não é sobre isso, mas é sobre as escolhas que a gente tem em cada área da nossa vida. Então, não é sobre o outro me fazer feliz, não é sobre o outro me fazer se sentir amado. É sobre as minhas decisões com relação à experiência que eu tenho sobre o amor. E aonde é que eu construo essa experiência de me sentir amada? Onde é que eu construo isso? Onde é que vocês acham que a gente constrói essa experiência do amor? É lá na infância. É a experiência de amor que nós tivemos com os nossos pais. A forma de a gente se conectar com a forma como os nossos pais nos amavam e como nós nos sentíamos amados. Porque às vezes o pai acredita que dando toda a estrutura física para um filho, não deixando faltar comida, dando roupa, o pai está sinalizando a força física que dá. Só que muitas vezes a gente acredita que não é isso que a gente quer. A gente não quer roupa, a gente não quer comida, a gente quer a atenção daquele pai. Então eu me comunico numa linguagem de amor diferente. Inclusive tem um livro ótimo sobre linguagem do amor, que fala que cada um de nós se comunica de uma forma diferente. Então, às vezes, lá na infância, a sua experiência de amor com seus pais é diferente daquilo que ele quis trazer para você. E aí você vai, mesmo que sem perceber, construindo algumas experiências dolorosas, e aí você traz para os seus relacionamentos. Por exemplo, se lá na infância um amor em poucas palavras, por exemplo, era um amor mais comum, né? Era um amor onde o que importava era a sustentação financeira com o outro. Você não tinha muita essas carícias que a gente tem hoje. A demonstração não era tão os pais amarem os filhos e os filhos amarem os pais. Mas, se por exemplo, você na sua infância se relacionou com pais frios, distantes, então você pode entender que o amor é frio e distante. Não, o amor é frio e distante. Meus pais me amaram. Essa forma aqui, Y é a forma que eu entendo que é o amor. Quando você vai se relacionar, você vai buscar, mesmo sem perceber, inclusive isso é uma condição freudiana. Freud dizia isso, né? Diz isso através dos seus seguidores. Eu como psicanalista. Nós projetamos nos nossos companheiros, mulheres, a imagem paterna. E os homens projetam nas suas companheiras a imagem materna. Então, nós vamos... Eu não tive pai, eu não fui criada com pai, fui criada só com mãe. Então, a sua projeção de amor masculino é um amor inexistente, provavelmente. Obrigada, querido. Tudo de bom. O seu amor vai ser um amor inexistente. Provavelmente você não vai ter um relacionamento muito aprofundado com um amor a partir... Isso é uma crença que você pode ter desenvolvido ao longo aí da sua vida. E aí, quando você chega na fase adulta, é natural, inconscientemente, que você atraia homens mais frios, homens indisponíveis para um relacionamento. Oi, Sandra, boa noite. Na sua infância, você se relacionou com esse amor distante, com esse amor frio, e para você passou a ser normal. E muitas vezes você aceita isso na sua fase adulta porque é só o amor que você conhece. É esse amor recebido pelos seus pais. Inclusive, a gente não está aqui fazendo nenhuma crítica, nenhum julgamento, porque a gente só dá aquilo que a gente recebe. Então, o nosso papel é justamente esse, ressignificar esse amor para que a gente aprenda a se amar com mais genuinidade. Eu me amo com uma forma ressignificada a partir de uma experiência ressignificada. Começa comigo mesmo, é bíblico, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Você primeiro faz uma viagem, uma experiência para dentro de você, descobre qual é a narrativa que você contou a você mesmo sobre o que é ser amado, e aí depois você constrói isso para fora, para com a outra pessoa. Basicamente é assim.
Então é lá na infância que a gente constrói todas essas crenças. Inclusive a neurociências afirma que nós temos. Deixa eu só ver aqui como é que está no YouTube, se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta. Uma taxa, mas eu não sei bem o que é essa taxa. Os vídeos. A neurociências, ela afirma que nós temos 3 tipos de crenças. Todas elas são construídas sobre a nossa capacidade de realizar algo e crença de merecimento. Hoje a gente vai focar muito nessa crença do merecimento, porque é uma oportunidade da gente realmente olhar para dentro de nós numa perspectiva transparente, se eu realmente mereço aquilo que eu acredito que mereço, dentro das minhas relações. Então eu dei um exemplo dos pais que se relacionam com o outro, você vai se relacionar com essa crença que o amor é frio. E aí é natural que a sua experiência não seja tão boa, porque a crença que você construiu lá na infância. E isso vai se transformar em um ciclo repetitivo. E esse ciclo a gente está atraindo um companheiro. Então é importante a gente observar esses pontos, né? Acreditar que você não é suficiente e aceitar migalhas também vem dessa construção. Se, por exemplo, na infância, você sentia... eu vi, na verdade, uma análise sobre filhos dedicados, filhos obedientes, né? Quando o filho é muito obediente, eu vou compartilhar com vocês para a gente analisar. Quando o filho ele é muito obediente, ele é muito dedicado aos pais, ele faz o que o pai pede, ele tem uma insegurança sobre o amor que o pai sente sobre ele. Ele tem mais certeza do amor que o pai sente por ele. É uma questão de comportamento. Quanto mais obediente, quanto mais danado aquele menino é, quando um pouco desobediente, digamos assim, ele tem mais certeza do amor que o pai tem sobre ele. Então foi uma análise que a gente estava fazendo outro dia num caso psicanalítico e achei bem interessante. Eu, por exemplo, sempre fui uma filha muito obediente. Eu nunca gostei de questionar a minha mãe ou desobedecê-la. E eu fiquei me imaginando como seria o meu amor próprio dentro desse comportamento que eu tinha na minha infância. E, de fato, eu realmente não me sentia amada. Eu cheguei na minha fase adulta tendo um entendimento maior de que eu precisava fortalecer o meu amor próprio. E a gente interpretou na nossa infância, a nossa criança ferida, que a gente interpretou aquela experiência. Então é importante que a gente separe isso, é sobre isso, mas é enxergar, perceber, ter consciência do que isso nos fez, de como isso nos tornou o que nós somos hoje. E então, por exemplo, se você estava dentro de uma experiência na sua infância, que você era uma criança obediente, né? Tudo que seu pai pedia, você estava lá obedecendo. Teoricamente, vamos partir aqui de um caso clínico, você é uma criança que vai sempre oferecer mais ao outro, vai sempre achar que a responsabilidade daquela relação cabe mais a você, porque você se estica só receba migalhas da outra pessoa. Sabe por quê? Porque você não vai dar espaço para o outro mostrar os sentimentos dele por você. Porque você está se cobrando o tempo todo para dar, oferecer. De alguma forma, você trouxe isso lá da sua infância, dentro dessa dinâmica que você construiu lá com relação ao amor paterno, ao amor materno, certo? Claro que você pode ter ter a mesma experiência e enraizar outro comportamento. Basicamente é assim. Então, falando um pouco sobre receber migalhas de afeto. Quando você está ali dentro de uma relação onde você acaba recebendo pouca atenção do outro, pouca dedicação do outro, isso tem a ver, sim, com as suas principais feridas aí emocionais. E aí eu quero saber se você já se pegou em algum relacionamento, vamos colocar amorosos ou não, onde você recebia menos. Sei o que é isso, né? Mas eu vou continuar, eu tenho que entender o que é isso aqui, convite. Gente, às vezes eu ainda não aprendi a ser 100% aqui, dominar esse TikTok. Aí aparece um negócio aqui pra mim e eu não sei bem o que é. Eu vou descobrir depois.
Então, já teve algum relacionamento que você se pegou aceitando menos do que você acreditava que merecia? Ai, gente, demais. Coloquem aí pra mim um emojizinho pra me saber que você já aceitou alguma estar numa relação que você não recebeu. Muitas vezes, né, quando a gente está ali no amadurecimento dos nossos relacionamentos, a gente aceita muita coisa, a gente está se descobrindo, a gente está aprendendo aos poucos. E não é impor ao outro, mas é entender que você precisa de motivações para estar dentro daquela relação. Basicamente é assim. Deixa eu beber aqui um pouquinho d'água, né? Eu falo demais, tem que dar uns times assim, de vez em quando. Olá, Joelma, tudo bem? Como é que a gente identifica essas crenças sabotadoras dentro dos nossos relacionamentos? Como é que a gente identifica? Como é que eu sei que eu tenho uma crença que me impede de viver relacionamentos saudáveis? Ah, Luciana, eu já tô casada, não vou perder tempo com isso, não. Aí é que tem que se dedicar. Porque você pode ressignificar muita coisa e deixar de sofrer por algumas questões que são tão pequenas, a gente sofre por tão pouco. E muitas vezes o sofrimento é por falta de consciência e entendimento. Que é diferente, né, da dor. A dor é inevitável. Eu gosto sempre de falar isso. Dor, gente, é uma coisa inevitável. O sofrimento, ele pode ser evitável a partir da mudança da sua mentalidade. Tudo, quando você muda a ótica, a polaridade daquilo que você está sofrendo, pronto, você parou ali de sofrer porque você mudou a perspectiva. Então, como é que a gente identifica e desconstrói uma crença sabotadora de não merecimento para se amar, para se sentir amada, né? Então, você vai fazer perguntas para você. Perguntas, mesmo enxergando as minhas imperfeições, os meus defeitos, para se relacionar comigo. O que uma pessoa vai... Eu vou ter que fazer esse teste para entender como é que funciona. Não sou, mas é uma pergunta muito íntima que você realmente precisa de respostas. Mesmo quando os meus pais não têm um relacionamento feliz, ou que minha mãe não teve um relacionamento feliz, porque muitas vezes de não corresponder a uma suposta expectativa de relacionamento. Eu me sinto amada de verdade. Hoje no meu relacionamento, no meu casamento, eu me sinto amada? Ou eu me amo de verdade? Será que as minhas atitudes demonstram que eu me amo verdadeiramente? São perguntas. Cada pergunta dessa vai te ajudar a entender aí de onde que está a sua crença. Se ela foi diante de uma crítica na infância, de uma rejeição, de um trauma. E aí essas perguntas vão trazer clareza para você. E isso vai te levar o quê? A entender onde é que estão os seus sabotadores e aonde é que estão os seus padrões repetitivos dentro das relações, que muitas vezes são padrões dolorosos, padrões que machucam. São perguntas chaves, certo? A autossabotagem, por exemplo, ela nos afasta de pessoas legais. Ah, é melhor ficar sozinha, porque de alguma forma você está ferindo alguma crença. É melhor ficar sozinho. Minha mãe era sozinha, ou minha mãe não teve. A gente não fala para nós mesmos. A gente só precisa trazer isso do nosso inconsciente para o nosso consciente. Não é verdade? E a gente cria problema onde não tem. Tá ali de boa no relacionamento. Sabe aquele relacionamento bom e calmo? Pera ainda, tem alguma coisa de errado. Ninguém tá brigando. Ninguém tá tendo crises, conflitos. Tem alguma coisa de errado aqui. Tem alguma coisa de errado. Eu vou terminar. Eu não gosto dessa pessoa. Então você procura problema onde não tem. Justamente porque você viu muita conturbação dos seus relacionamentos anteriores. E hoje você ainda tem essa dificuldade de entender que um amor ele pode ser calmo e tranquilo.
Pode ser um amor calmo e tranquilo. E os padrões repetitivos, eles vêm a partir da nossa construção de um parceiro. Quando você entende, você se relacionou com uma pessoa. Inclusive na live anterior eu pedi para vocês fazerem esse exercício. Coloca uma jornada dos seus últimos relacionamentos, o comportamento das pessoas que você se relacionou e provavelmente o motivo do que levou você a finalizar aquele relacionamento. Você vai ver um padrão que se repete entre essas pessoas. Uma pessoa, por exemplo, fria, uma pessoa indisponível, uma pessoa que não está entregue ao relacionamento. Então, olhar para esse padrão repetitivo é uma grande chave para que você consiga perceber ali o tipo de pessoas que você está atraindo. E de alguma forma, então, dessas crenças que eu coloquei aqui, qual é que você acha que mais você sente na vida? Essa é a mais carente, mas acontece. Ninguém me ama. Ninguém está disponível. Só no quarto, sozinho. Você com você mesma é que você muitas vezes tem coragem de falar algumas coisas. É nesse momento aí, é nessa oportunidade que você tem um diálogo totalmente sincero com você mesmo. Sobre essas crenças que acabam atrapalhando a construção do seu amor próprio e, consequentemente, a construção de um relacionamento saudável, um relacionamento tranquilo. Então, como é que a gente muda, né? É através da autovalorização. Então, por exemplo, se você repete muito a sua narrativa interna, em tudo na vida, eu não sou suficiente no trabalho, certamente vai ser nos relacionamentos, certamente vai ser na sua vida pessoal, nas suas amizades, nas suas decisões. Eu não sou digna, ela vai se repetir. Então, olhar para essa narrativa que você conta a respeito de você mesma. É isso que a gente tem que fazer, olhar para as nossas narrativas. Sabe quando você vai contar uma historinha? Pronto, qual é a historinha sua que você... Como é que a gente faz isso aqui? Eu não sei não, mexer nisso aqui não, meu povo. Ai, gente, a gente passa cada mica aqui nessas redes sociais, faz parte, né? Mas, enfim, é isso mesmo. As nossas narrativas internas. A gente adora ler livro, né? Todo ser humano adora um storytelling na vida. Inclusive, o marketing, ele trabalha muito em cima do storytelling. Então, qual é a narrativa que você conta para você mesmo? Sobre você mesmo? Sobre suas crenças de merecimento? Você se sente suficiente nas suas relações? Para com você mesmo, pronto. Você se sente suficiente com você mesmo? Ou você se sente dentro de um vácuo, que está faltando algo para você se relacionar com você mesmo? Você se sente digna de amar, de ser amado? Você acha que merece estar dentro de relacionamentos respeitosos? Apesar de que, na sua infância, os seus pais, o modelo de amor, de relacionamento da sua família não é um modelo tão legal assim, mas que você virou a chave e se sente merecedora de viver essa nova narrativa. Então, as coisas começam a mudar na nossa vida quando a gente muda a narrativa, porque os nossos pensamentos, tem um autoconhecimento, quando eu tenho uma bagagem de atributos. Não tem como você mudar a história que você conta para você mesmo sobre você, a entender quem você é. Nós não nos conhecemos. Como é que a gente vai entrar dentro de uma relação para conhecer a outra pessoa? É desafiador demais. Por isso que é tão difícil. O trabalho é você parar, se conhecer, olhar para as suas vulnerabilidades, olhar para as suas qualidades, entender quem você é, a parte de profissional e ser humano. Isso foi um exercício que eu fiz muito bacana sobre a minha vida. Me fez me enxergar de uma forma totalmente diferente. Quando eu me separei, muito poderoso sobre mim mesmo. Porque eu achava que eu era aquilo que eu produzia. Quantos de nós, né? Acredita que achava que só era aquilo que produzia? Com o apresentador. Ai, meu Deus, eu não entendo nada disso. Vou deixar para depois. Ai, Jesus. Então, preciso olhar para a gente, né? Para entender os nossos principais atributos. Quando eu me conheço, eu consigo
Olha, mudar a narrativa que eu falo sobre mim mesma. Ah, eu sou uma pessoa controladora. Ah, tá tudo bem. Eu vou procurar mudar isso dentro dos meus relacionamentos e vou dividir com o outro as responsabilidades. Não vou colocar aqui nas minhas costas sempre o peso de resolver tudo dentro da relação. Isso aqui é um diálogo que você vai construindo a partir desse amadurecimento interior. Então, como é que eu mudo esse diálogo? É possível através das narrativas, e essas narrativas são construídas a partir de afirmações positivas. Inclusive, nesse livro aqui, que eu adorei, ele me ajudou muito a entender que as afirmações positivas, na verdade, são orações afirmativas. Mental também tem poder. Então, você declara sobre você algo, eu mereço algo, eu sou digna de algo, eu estou em processo de evolução, eu sou suficiente, digna de estar dentro de relacionamentos saudáveis, que me traga paz, que me traga segurança. Essa palavra, ela é uma oração afirmativa. Você ora a partir disso. E olha como isso é transformador. Deixa eu trazer aqui uma palavra, uma passagem para vocês. Eu vou só adaptar ela para o nosso contexto aqui. Olha que como é transformador a gente poder ressignificar a narrativa que nós falamos sobre nós mesmos. Principalmente quando essa narrativa nos traz experiências dolorosas dentro das nossas relações. Então, por exemplo, relacionamento. Eu me seguir em frente, firme, resoluta e insistentemente até que o bem dessa experiência que eu acredito que eu mereço. Então, uma experiência de um relacionamento, de estar dentro de uma relação que te traga paz e que ela pertence a você. Cabe a você declarar, através de uma oração afirmativa, que você merece isso. Então, é uma declaração de fé. Onde é que está a sua fé com relação a você mesmo? Os seus objetivos, os seus relacionamentos, a sua própria vida. É isso que você precisa fazer. Aprender a fazer declarações de fé. Para que a gente possa entender. E uma coisa, gente, que é muito importante ser falada aqui, é que os nossos hábitos de escassez, eles minam o nosso merecimento. Sabe quando a gente tem um hábito de escassez que destrói o nosso merecimento? Eu vou dar aqui um exemplo. Sabe quando você está afim de usar uma roupa, por exemplo? Ah, mas eu não vou usar essa roupa. Ó, não tem nada a ver com relacionamento, mas eu vou já te mostrar como tem. Ah, eu vou usar essa roupa. Não vou usar essa roupa agora, vou deixar para outro dia, porque eu acho que em outro momento vai ser melhor a roupa. Aí você vai com a roupa que não tá ali emocionalmente afim de usar ela. Aí o que você tá falando? Isso mesmo, por causa de uma roupa. São pequenos hábitos no nosso dia a dia que vão minando o nosso merecimento. Aí quando a gente vai escolher um parceiro, não, eu não mereço, eu não quero, eu não preciso, por exemplo. Então, são hábitos simples de uma roupa. Eu quero comer aquela comida naquele momento. Eu quero vestir aquela roupa naquele momento. Por exemplo, você deixa o melhor para as visitas, né? Às vezes a gente tem esse hábito, o brasileiro tem esse hábito. Vou deixar o melhor para a visita. A roupa melhor para a visita, a roupa de cama melhor para a visita. Mesmo sem perceber. Aí, diante de oportunidades na vida, diante de relacionamentos, você já está totalmente programada a entender que você não merece aquele contexto saudável que está ali se formando na sua frente. E aí é natural que você crie uma autossabotagem. Você começa a olhar para o defeito do outro, porque está perfeito demais. Você já saiu de alguns relacionamentos que estavam bom demais, ou de oportunidades que pareciam maravilhosas demais, a felicidade estava muito à frente. E aí isso assustou? Basicamente é isso, está relacionado à nossa crença de não merecimento. Instagram, YouTube. Mas é isso. A jornada de autoconhecimento, ela nos leva a uma bagagem muito importante para que a gente descubra a nossa experiência com o amor e com isso fortaleça o nosso amor próprio. Amar ao outro é também aprender a se amar. Não existe como a gente entregar o nosso melhor para o outro se nós não conseguimos trabalhar tudo isso para conosco mesmo. Em algumas plataformas está um pouco mais lento, só aqui no TikTok que está bem bacana. Se você pudesse escolher uma crença
que tem guia que eu tinha nas minhas relações, que eu estou trabalhando autoconhecimento desde 2021. Não vou fazer a conta aqui não, para não passar vergonha. Eu tinha uma crença de que eu não tinha merecimento de ver relacionamentos em paz. Meus relacionamentos eram sempre muito conturbados. Quando eu me deparei com um relacionamento que tinha paz, eu estranhei. Não, isso aqui não é normal, não. Não estou sentindo o coração buf, 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 acelerar. Tinha alguma coisa de errado. Por quê? Porque o amor que eu conhecia era um amor. Obrigada, minha linda. Ela tá entrando em todas as minhas lives para saber se tá bom. Mulher, deixa menos um emoji, Mabel. Um beijinho, um abraço, bora. Ai, a minha irmã é aí no sinal. Deus abençoe. Ai, ai. Então, os filmes ensinam a gente isso. Que o amor tem que ser... tem que queimar, tem que ferver. O amor tem que ser intenso, não é verdade? Olha, agora sim. Excitante. Aí quando eu me deparei com um amor diferente, claro que eu decidi. Olha, eu não cheguei nessa experiência à toa, não, esse amor. Eu quero um amor tranquilo. E aí eu lembro que eu escrevia como eu queria me sentir dentro da relação. E eu falando agora para outra gente, se materializa. Hoje o relacionamento que eu tô é um relacionamento que foi tudo aquilo que eu escrevi. Nossa, meu namorado não está escutando isso, mas é verdade. Eu escrevia que eu queria uma pessoa X, Y, Z. Eu colocava tudo lá, a descrição da personalidade da pessoa. Claro que hoje eu ainda vivo conflito com isso. Sabe por quê? Porque a gente não consegue. Só que você vai aprendendo a gerenciar isso, você vai aprendendo a conduzir os seus impulsos. Peraí, aqui eu estou me sentindo ameaçada. Isso aqui está me ferindo. Aí você cai em si, não. Isso aqui é uma reação. Você muda, reprograma. Oi, Regina. Não se enganem que a gente muda nossas principais crenças e a gente vai começar de uma folha em branco. Não, a folha já está escrita. Mas a gente vai aprendendo a olhar, a se perceber melhor e a não ter as mesmas reações, os mesmos impulsos que a gente tinha antes. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês é que ação e projetar novas crenças. Que tipo de crenças eu quero acreditar a partir de agora? Quero acreditar numa crença da minha vida. Então, você projeta isso, anota, coloca num papel que isso é transformador. Inclusive, esse é o nosso exercício terapêutico de hoje. Não tem uma live aqui que eu não faça que não tenha um exercício terapêutico. Adoro exercício terapêutico. Não tem como mudar se você não escreve, não medita sobre aquele assunto. Então, a minha atividade hoje para vocês, pode fugir não, tá? O YouTube tá travando um pouquinho a bichinha. Oh, meu Deus, mas vai dar certo. A minha atividade para nós encerrarmos aqui essa noite maravilhosa é você escrever 3 crenças negativas que você tem sobre o amor e você tá carregando elas aí. Que de uma afirmação positiva e realista, como eu dei o exemplo. Oi, meu amor, tudo bem, Regina? Então, eu dei um exemplo. Eu acreditava num amor que queimava, um amor vibrante. E aí eu coloquei uma ressignificação. Não, eu quero um amor tranquilo. Eu quero um amor onde eu identifique a forma como o outro me faz sentir. Como é que o outro me faz sentir? Não o que eu sinto por ele, é como ele me faz sentir. Então, você vai botar 3 crenças que você negativas e do lado delas você vai reescrever essas crenças a partir de uma afirmação positiva e realista, certo? Vou dar outro exemplo. Ninguém me ama. Ai, meu Deus. Só no quarto, sozinho, que a gente tem coragem de falar isso, né? Ninguém me ama. Aí do outro lado você bota assim: eu sou amada, eu mereço o amor genuíno, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. É o amor que você merece. Como é que, se você não se conhece, como é que você ama uma pessoa desconhecida? Não. Você ama uma pessoa que você conhece. Então é isso. Queria finalizar aqui a nossa live. Inclusive eu passei da programação. Mas reforçar a importância, gente, em relacionamento saudável, um relacionamento que traga paz.
certo? Não é sobre o outro, é sobre nós, sobre as nossas escolhas. Estamos aceitando ainda viver determinadas coisas. Eu sei que não é fácil sair de uma relação. É difícil, mas eu sou a prova viva de que você buscando consciência, amadurecimento, experiência, autoconhecimento, essa jornada ela vai te trazendo impulso, coragem, motivação para você ajustar alguns pontos na sua vida. Às vezes uma conversa muda você e muda outra pessoa, né? A gente não precisa descartar ninguém. Aqui o objetivo não é descobrir o amor próprio para ir sair descartando os outros, não. Onde ele te permite estar com o outro sendo quem o outro é. E você sendo quem você é. Você não tem noção. Inclusive, isso é uma pesquisa científica. O que mais causa inveja nas pessoas que você tem. Entendeu? É isso que causa mais inveja. Não estou estimulando aqui a inveja, mas estou dizendo para você o quanto é poderoso você aprender a escolher uma pessoa bacana para viver a sua jornada de vida. Até porque, até onde eu sei, a gente só tem uma vida, né? Até onde eu sei, de tudo que eu já tenho descoberto, esse é o segredo dessa vida. Encontrar um bom companheiro, encontrar uma boa companheira. Aquela que vai te ajudar a você viver o seu agora, o seu momento de uma forma mais tranquila. Não estamos falando, mas eu sou adepta do amor calmo e tranquilo. Essa é a minha reflexão para você hoje. Obrigada para você que ficou aqui me acompanhando pelas minhas redes. Espero que tenha sido tudo tranquilo. E o que é isso? Espero que esteja tudo tranquilo. Não entendi aqui, mas eu acho que o TikTok vai cair. Então, antes que caia, que eu não estou entendendo nada disso aqui. Até a próxima semana. E aí é o nosso último encontro, né? É o nosso último encontro. Nós vamos falar sobre feminino sagrado. Como se reconectar com a sua essência, nós mulheres, para atrair relacionamentos, uma vida. Nós precisamos nos reconectar conosco mesma. A mulher precisa